Olá, boa noite. O A Notícia entrevista hoje o ministro da Cidadania, Osmar Terra. Médico com especialização em neurociência, Osmar Terra é deputado federal desde 2001 e foi reeleito mais uma vez no ano passado. Ele foi ministro do Desenvolvimento Social do governo Temer, foi mantido no mesmo cargo na administração Bolsonaro, só que agora a pasta está ampliada, engloba também cultura e esporte. Seja muito bem-vindo, ministro. Eu que agradeço o convite. É um prazer recebê-lo mais uma vez. Nós conversamos quando o senhor era ministro do Desenvolvimento Social do governo Temer e continua nesse trabalho ampliado agora no governo Bolsonaro. É isso mesmo. É uma missão e tanto. Ministro, qual o sentido de juntar áreas tão diferentes? Porque do desenvolvimento social, que cuida principalmente dos programas sociais, notadamente do Bolsa Família, agora o senhor cuida também de esporte e cultura. Juntar áreas tão diferentes não pode acabar sendo prejudicial uma ou outra? Não pode receber menos atenção? Aparentemente são áreas diferentes, mas se for observar nas políticas públicas para diminuir pobreza, diminuir violência, né, que é uma causa de pobreza também, é muito importante essa integração, ela ocorre quase ao natural. Quer dizer, tu tens no contraturno da escola ter atividades esportivas, atividades culturais, né, promover a cultura no seio da comunidade mais pobre, né, ampliar o acesso dessa comunidade aos bens culturais, à prática esportiva, e isso muda muito da vida das pessoas, dá um outro sentido para a vida das pessoas. E isso ajuda muito até na questão de diminuição da pobreza. Agora, é claro que tem, além dessa integração que tem que ter na base, nós vamos fazer isso, vamos municipalizar isso, vamos ter um programa de municípios em cidadania plena, que a gente vai dar um prêmio para o município, desde que ele faça essa integração, e nós vamos dar recursos para ele fazer, né? Vai ter também todo um trabalho para melhorar o desempenho nas Olimpíadas, o atleta de alto rendimento, né? A prática esportiva de uma maneira geral. A Bolsa Atleta, nós pretendemos aumentar a quantidade de pessoas que se beneficiam, né? O Brasil tem que ter, todas essas áreas falam muito para dentro do Brasil, mas falam para fora também. A imagem do Brasil é muito importante. Como nós temos uma imagem muito positiva no futebol, né? O Pelé é uma figura conhecida internacionalmente, por que nós não podemos ter outros Pelés, né? Não podemos ter outras pessoas divulgando o Brasil, além dos que já tem, o Ronaldinho, né? O Ronaldo, enfim. Os Estados Unidos é o que é hoje, ele deve muito ao cinema, né? Se ele é o que é hoje. O cinema divulgou o way of life americano e contaminou o mundo, né? Criou uma atração, né, pelos Estados Unidos. Então, eu acho que nós temos que ter aí um estímulo às atividades artísticas, culturais e esportivas, de um lado, mas integrá-las na base, lá no município, integrá-las e oportunizar que a população brasileira, numa escala muito maior, tenha acesso à prática esportiva e cultural, porque isso também impacta na redução da pobreza. O senhor fez uma afirmação, uma declaração que acabou chamando a atenção assim que o senhor assumiu o ministério, né? Brincou que o máximo que sabia era tocar berimbau, né? Quando perguntaram de cultura e esporte. O senhor se sente preparado, qualificado para cuidar dessas áreas? O senhor ainda está se aclimatando? Mas aquilo ali foi uma certa maldade do repórter, né? Porque, na verdade, o que eu falei é que não precisa ser um expert em cada área para fazer funcionar bem aquela área, para ter um propósito, um projeto maior para aquela área. Basta fazer uma boa gestão, ter gente competente, se cercar de gente competente, né? Eu não preciso ser um músico para fazer a área da cultura se desenvolver, né? Mas o que eu falei, ele me perguntou se eu tocava algum instrumento. Não, o único instrumento que eu toco é berimbau, mas eu toco mesmo. Eu fui capoeirista na minha juventude, desfilava na Mangueira, por acaso, eu fui bicampeão pela Mangueira na ala de capoeira, o meu grupo de capoeira. Que, aliás, é um ótimo esporte, integra muitos jovens, né, para comunidades. É um esporte bom, mas ali foi uma certa maldade tentando diminuir, né, tentando desmoralizar quem estava assumindo um cargo. O senhor já participou da gestão Temer, agora está no governo Bolsonaro. São poucos ministros ou secretários remanescentes que acabaram ficando nos dois governos. A gente tem alguns na área econômica, no caso do Ministério Senhor. Quais as principais diferenças o senhor apontaria entre os dois governos? Método de trabalho, prioridades, forma de governar, pelo que a gente tem visto até agora? Tem diferenças. Eu acho que o governo Temer fez muito
pela fragilidade que ele tinha, que ser um governo de transição, né? Ser um governo que tinha que administrar uma situação muito grave de recessão, né? Então, o governo Temer, naquele curto período, fez muita coisa, mas era um governo frágil em relação ao governo eleito, como o do presidente Bolsonaro, que é um governo eleito com ampla maioria da população. O senhor diria, né, que é um governo que tem mais legitimidade? O governo do presidente Michel Temer tinha legitimidade, né? Foi todo o processo político que levou ele a assumir como vice-presidente. Foi legal, né? Foi legal, né? Mas é que são situações diferentes. Sai um governo agora das urnas com muito mais força, né? E, inclusive, apoiando coisas que foram feitas no governo do presidente Michel, né? O teto de gastos, a reforma trabalhista, uma série de coisas que são elogiadas, inclusive pela equipe econômica do presidente Bolsonaro. Mas é que faltou tempo também, e o tempo curto, né, que o governo tinha, 2 anos para fazer alguma coisa, agora nós vamos ter um tempo maior para fazer. Eu acho que isso é uma coisa. E outra coisa que eu acho que faz muita diferença no governo Bolsonaro é que ele rompe com o presidencialismo de coalizão, que marcou todos os governos, né? Isso é um ponto importante. Desde do Fernando Henrique, Lula, Dilma, o próprio Michel, em função da conjuntura em que ele foi colocado lá, ele foi obrigado praticamente a fazer um governo de coalizão, mas o governo Bolsonaro rompe com isso. Os ministros estão sendo escolhidos pela sua história pessoal, não é pelo partido. Ou pela indicação de bancadas, né, temáticas. Exatamente, pelas bancadas temáticas. E é uma recomendação expressa do presidente de não criar nenhum nicho partidário dentro dos ministérios. Não está entregue a um partido, uma parte do ministério. Não é aquele porteira fechada, né? Exatamente. Isso rompe com a possibilidade, inclusive, de tentativa de fazer caixa 2, de corrupção, né? Isso rompe com esse processo. E o presidente Bolsonaro tem uma frase interessante, ele diz, olha, eu não sei se o que nós estamos fazendo vai dar um grande resultado, mas eu sei o que não dá resultado, que é o que estava sendo feito antes, o presidencialismo de coalizão, né? Então, eu acho que eu fiquei muito otimista assim, da liberdade, da possibilidade que a gente tem de trabalhar, e acredito que a equipe é boa. Eu nem me incluo porque eu fui do outro governo, né? Mas a equipe que colocou aí as novidades que foram colocadas, o Paulo Guedes na economia, o ministro Moro, é uma referência internacional, né? Uma pessoa que dá uma segurança, não é só porque ele é ministro da Justiça e da Segurança, mas ele dá uma segurança que vai haver uma luta contra a corrupção, que né? O Brasil vai trabalhar para a sociedade brasileira e não para interesses menores, né? E agora, eu queria até perguntar, do ponto de vista da sua experiência legislativa, o senhor é deputado federal há 18 anos, o presidente Bolsonaro, o senhor disse agora, falou que sabe que não dá para governar da maneira anterior porque dava errado. Você acha que dessa forma, essa nova forma de governar, ele montou os ministérios sem indicações partidárias, só com indicações técnicas ou então indicações de bancadas temáticas, como a bancada da agropecuária ou a bancada da bala? Quer dizer, é possível governar sem que os partidos tenham representantes na esplanada, sem que façam oficialmente parte da bancada governista? Porque hoje a gente tem uma base aliada enxuta. Poucos partidos declararam um apoio formal ao governo Bolsonaro. Mas eu acho que ele tem a maioria hoje, né? Terá a maioria dos parlamentares, eu não tenho dúvida em relação a isso. Agora, ele tem essa maioria pelos projetos que ele está apresentando para a nação, né? Na área da segurança, na área do desenvolvimento econômico. São projetos que realmente avançam, inovam, né? Mas ele vai ter que negociar, então, projeto a projeto, reforma a reforma. Até pode ser, é um pouco o que ele disse. Eu não sei como é que nós podemos ter um bom resultado. Agora, o que não tem resultado, eu já sei como é que é. Quer dizer, voltar atrás é só fazer mais do mesmo e repetir os erros. Do outro lado da rua, no Congresso, o senhor acha que os parlamentares estão preparados para essa nova forma de negociação? Eu acho que sim. O que precisa é ter respostas rápidas do governo. Porque o que a gente ouviu nas declarações, por exemplo, do Rodrigo Maia, agora reeleito pela 3ª vez presidente da Câmara dos Deputados, logo no discurso da reeleição ele falou que o governo vai precisar melhorar a articulação política com o Congresso, então já dando alguns recados para o Planalto, talvez algumas emendas ou alguns pleitos de demandas de congressistas tenham que ser atendidos. Quer dizer, o governo vai ter que polir isso. O governo sempre precisa ter uma boa relação com o Congresso, né? O governo,
Agora, a própria eleição do presidente Rodrigo Maia e a eleição que aconteceu no Senado, do Davi Alcolumbre, é uma prova de que o eco, né, o que o governo propõe, teve repercussão dentro do... O Rodrigo, de alguma forma, foi apoiado pelo governo, né? O Davi Alcolumbre também, o ministro Onix teve um papel importante na eleição do Senado. Então, isso reflete a realidade, o que veio das urnas, né? O que veio do eco das ruas, né? Acho que principalmente na eleição do Senado, isso ficou claro. Principalmente na eleição do Senado, isso ficou claro, né? Porque a figura do Renan Calheiros era associado muito fortemente com a velha política, alguém que já tinha muitas investigações no Supremo Tribunal Federal. Que recado, era a minha próxima pergunta, que leitura o senhor faz desse episódio no Senado, principalmente? Olha, primeiro foi um episódio assim, muito... desgastou a imagem do parlamento, de alguma forma, como aconteceu, né? Mas eu acho que a transição são as dores do parto de uma nova sociedade, entendeu? De uma nova proposta para a sociedade. Eu acho que isso, para mim, é o mais importante, né? Acho que até o próprio Renan, se ele ganhasse, ele ia ter que seguir dentro de uma linha pautada pelo governo. Mas, independente disso, eu acho que a vitória do Davi, então, é maior ainda porque foi uma articulação específica, né, do governo, da Casa Civil, né, e deu um resultado, né, até que muita gente duvidava, né? Então, eu imagino que está nascendo uma nova proposta política para o país e todos que estão observando, inclusive os parlamentares que não gostam dessa proposta, de alguma maneira vão ser envolvidos por isso, né? Vão ter que se adaptar, de alguma forma. Pela magia que é a participação da sociedade, que nunca houve, né? Eu fui candidato, eu estou indo para 6º mandato de deputado, eu nunca vi uma participação tão grande da sociedade como agora. As redes estão borbulhantes, assim, de gente falando, gente cobrando. Isso nunca teve na política brasileira. Isso é um grande fator de mudança, para impulsionar a mudança. Governar com as redes pode ter uma parte boa e tem uma parte ruim também, né? A reforma da Previdência, por exemplo, é um projeto largamente impopular. Se você for governar só com base no que querem ou que dizem as redes sociais, pode ser que as redes sociais não aceitem o projeto ou achem um projeto muito duro, que vai ser apresentado para o governo dentro de poucos dias, dentro de poucas semanas. Então, os parlamentares, isso pode representar em alguma outra votação um revés para o governo. Mas eu acho que depende da maneira como se apresenta o projeto, né? Eu acho que no governo do presidente Michel, a tentativa de se fazer essa reforma, ela foi mal colocada para a sociedade. Foi colocada de uma maneira muito asséptica, assim, muito dura, muito burocrática, entendeu? E a sociedade reagiu, até em alguns casos, acho com razão, reagiu. Que é a comunicação que tem que melhorar. Eu acho que o ministro Paulo Guedes é um grande argumentador, né? Eu brinco nas reuniões do Ministério, dos ministros, que os ministros faz muito tempo que não precisam mais usar antidepressivos. Só ouvir o Paulo Guedes 10 minutos já fica todo mundo animado, né? E ele fala bem, né? Ele tem um tom até meio professoral no discurso dele de posse no Ministério da Economia. Foi assim, todo mundo ficou atento àquele discurso de meia hora, 40 minutos. Eu conheço o Paulo Guedes há 30 anos, né? Por acaso eu sou amigo da família, né? E ele é uma das figuras, ele se distingue muito, eu acho que da média, está muito acima da curva, né? Um ponto muito acima da curva, em termos de conhecimento. É um homem que trabalhou na área privada exclusivamente e fez fortuna com isso, é uma pessoa que não precisa trabalhar, né? Acho que até o neto dele já não vai precisar trabalhar mais. E ele disse isso, agora eu quero me dedicar ao Brasil, eu não quero ir embora do Brasil, né? Então, ele vai usar todo esse conhecimento, parece assim que quase que ele se preparou a vida inteira para esse momento, entendeu? De usar toda a capacidade didática, o conhecimento que ele tem, a possibilidade de encantar as pessoas com o que ele pode fazer, com o que se pode fazer com a economia. E ele fazendo isso nas redes, conversando com as pessoas, ele vai diminuir as resistências, eu tenho certeza disso. Voltando à história do Senado, só para a gente completar esse caso, alguns articuladores políticos experientes temem que fiquem algumas fissuras na relação do Renan e do grupo dele com o Palácio do Planalto, que em algum momento ele tente se vingar ou tente algum tipo de revanche ou dificulte a aprovação, a tramitação das reformas. O senhor acredita que isso possa acontecer, que esse grupo do Renan pode dificultar a tramitação, por exemplo, da reforma da Previdência no Senado?
Eu acho pouco provável, eu acho que isso vai depender desse convencimento da sociedade. Entendeu? Eu acho que quando chega a um determinado nível de convencimento da sociedade, ela vai adiante. Né? Eu posso dizer que isso, o exemplo vem de cima. Né? Eu acho que a maneira como o presidente está colocando o governo, né? Até essa questão de ruptura que ele está fazendo com a coalizão, com o presidencialismo de coalizão, isso é um sinal muito forte para dentro. Que a velha política se acostumou a trabalhar com essa possibilidade de se amarrar ao governo em cima de cargos, postos, né? Isso termina agora, né? Então, é a sociedade que vai ser ouvida mais pelas redes, que vai participar mais, como ela vem participando. E eu acredito que não vai haver uma resistência maior, seja do grupo que apoiou o Renan, seja principalmente de quem está apoiando, apoiou o Davi Alcolumbre, que apoiou a Simone Tebet, enfim. Vai haver uma confluência em cima de um poder de argumentação que a sociedade entendendo, o Congresso entende. É isso que tem que se fazer, tem que se ganhar a sociedade para isso. E no seu partido, o MDB, como é que fica? Porque vocês são do mesmo partido, né? O senhor, Renan Calheiros, Simone Tebet. É a primeira vez desde 1985, desde o governo de José Sarney, que o MDB não tem controle de nenhuma das duas casas, nem da Câmara, nem do Senado, salvo aquele breve interlúdio ali em 2007, mais ou menos, quando o Renan renunciou à presidência da casa, porque senão seria cassado. O MDB sai menor dessa eleição? A gente sabe que ele saiu menor da eleição de outubro. Sai menor desse episódio? Eu acho que é o reflexo da eleição de outubro. Ele já saiu menor nesse período. Né? Ele sofreu uma diminuição de tamanho, né? Com os deputados, a diminuição dos deputados, a diminuição dos senadores, que foi até surpreendente. Ninguém esperava um processo tão rápido. Quem pensou com a cabeça da eleição de 2014... né? Se deu muito mal na eleição de 2018. Né? E o PMDB tem que aprender. Né? O PMDB agora tem que aprender tem que aprender que as posturas políticas têm mais importância do que até o recurso que se leva para uma comunidade. Foi isso que aconteceu. Né? E, por outro lado, o DEM tem um tamanho agigantado, né? Tem 3 ministros, os presidentes da Câmara e do Senado, com Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, tem mais ou menos o mesmo número de cadeiras, acho que até um pouco menos do que o MDB na Câmara. Né? Você está falando do DEM. Do DEM. Eu acho que sim. É um tamanho desproporcional, uma força desproporcional ao tamanho do partido? Mas, da maneira como o presidente está colocando as questões, internamente no governo, isso não tem esse impacto, porque os ministros não foram escolhidos por serem do DEM. Né? E eles nem estão fazendo um ministério do DEM. Né? Então, a força não é mais... É isso que eu digo. De 2014 para trás é uma realidade. De 2018 para frente é outra. Né? Então, na verdade, eu acho que... essas forças tendem a se acomodar a confluir nas propostas do governo e os partidos que souberem ler esse momento vão se dar melhor, porque agora vem a eleição municipal. A força do MDB é na base municipal. Né? O partido tem quase 1000 prefeitos, tem milhares de vereadores. Se ele souber ler o recado das urnas e souber ler que a proposta é mais importante do que... Não é só a proposta, mas ela é mais importante que o recurso que vai para o município, que é a cooptação do prefeito através de recursos, ele vai sobreviver na base municipalista e volta a crescer. Senão, a tendência dele é definhar e desaparecer no Então, futuro. 2020 vai ser o grande teste para o MDB? Eu acho que agora a eleição municipal vai ser um grande teste. Ministro, falando um pouquinho sobre a questão social, né, agora sobre o seu Ministério da Cidadania, né, que engloba aí, novamente, desenvolvimento social, cultura e esporte, então começando um pouco pela área social, o governo Bolsonaro tem dado pouco destaque à área social. A gente viu que no discurso de posse a palavra desigualdade social não foi mencionada sequer uma vez, nem no discurso do Congresso, nem no parlatório. Parece que as questões principais são muito mais ligadas à segurança pública. Hoje, segunda-feira, a gente está gravando essa entrevista, teve a apresentação do pacote anticrime do ministro Sérgio Moro, tem a pauta econômica do ministro Paulo Guedes, além de tudo ligada à moral, costumes, agropecuária, e parece que a questão social acaba assumindo uma posição muito lateral. Ela não será prioridade no governo Bolsonaro? Não, eu tenho certeza absoluta que será prioridade, até pela posse do presidente. Né? O discurso mais bonito que eu já vi foi da primeira-dama.
ela fez um discurso emocionante, né, falando da questão social. Mas não estava no dele. Ela falou da questão das minorias, né? Sobretudo, estendeu a mão para as minorias. São as pessoas que têm necessidades especiais, são mais vulneráveis. É disso que a área social Mas a desigualdade cuida. social não é nem minoria, não, maioria, né? A desigualdade social, ela é produto de uma sociedade desigual que vem há muito tempo. O que nós temos que trabalhar não é só ficar dando... e isso o presidente está de acordo, eu conversei muito com ele sobre isso. Nós não podemos ficar só dando o peixe, nós temos que ensinar a pescar. Quer dizer, os programas de Bolsa Família... primeiro, tem que ir para quem precisa, que não estava indo, uma parte não estava indo, né? Segundo, que tem que ser colocado, acoplado a programas que aproveitem esses jovens. Nós temos quase 6 milhões de jovens hoje no Bolsa Família que são nem trabalham nem estudam. Quantos? 6 milhões. 6 milhões. Nós estamos 13 milhões e 800 mil famílias hoje no Bolsa Família, né? Já chegou a ser 15 milhões, né? Mas com a pente fino a gente foi reduzindo e conseguiu botar para dentro. Na verdade, nós tínhamos 17 milhões de famílias do Bolsa Família em 2015, 2 milhões fora do programa, que queriam entrar e não conseguiam, e 15 milhões dentro do programa. Hoje nós temos sem nenhuma fila de espera, não tem mais há 1 ano e meio, ninguém entra logo no programa e já começa a receber, mas nós temos 13 milhões e 800 mil. Dessas, tem 6 milhões de jovens entre 18 e 24 anos que estão numa situação de não trabalhar nem estudar. Quer dizer, isso é um problema social gravíssimo. Então, antes da gente falar dessa... A desigualdade começa por a gente resolver essa questão, quer dizer, das gerações que vão entrar, né, no mercado de trabalho, de dar oportunidades para essas gerações. Das gerações que estão nascendo agora. As aptidões, as competências humanas se desenvolvem nos primeiros anos de vida. 1000 dias de vida. São fundamentais. Né? Nós estamos com o maior programa do mundo, isso a gente não fala, né? É pouco divulgado na empresa. Nós estamos com o maior programa do mundo de cuidados com a primeira infância. Hoje tem quase 500 mil crianças do Bolsa Família que são acompanhadas em casa toda semana, com pessoas especializadas, treinadas, capacitadas para orientar a família como estimular essas crianças. Para saber se elas estão comendo, desenvolvimento bem, nutrição. Aí que começa a desigualdade. As crianças nascem com o mesmo potencial. Uma vai viver numa família mais rica, outra numa família muito pobre. A partir disso, começa toda a diferença, porque essa que vai viver na família mais rica tem muito mais estímulos, verbais, inclusive, forma a memória de uma quantidade enorme de palavras. Aos 4 anos de idade, essa criança aqui já falou 30 milhões de palavras, a mais do que a outra. Ela já ouviu 30 milhões de palavras, a mais que a outra. Então, ela tem uma riqueza de vocabulário. Quando ela chegar na escola, ela vai se expressar melhor, a professora vai entender ela melhor, e a outra vai ter mais dificuldade. E aí vai se ampliando a desigualdade. Vai ser um trabalho melhor remunerado do que essa aqui. E nós temos que começar a combater a desigualdade na barriga da mãe, né? E é isso que nós estamos fazendo também. Então, o governo está preocupado com a desigualdade, sim. E nós temos uma primeira-dama muito ativa também. Ela já entrou em contato com o senhor, porque ela falou logo na posse, assim, nos primeiros dias, que ela estaria disposta a participar e entrar em todos os programas sociais possíveis. Vocês já conversaram? Nós já fizemos reuniões com ela, já apresentamos todos os programas, ela já deu sugestões, nós estamos modificando até algumas coisas. Nós vamos ter, por exemplo, na área do esporte, um departamento só para o paradesporto, não é para o Paralimpíada, para o paradesporto. Vamos fazer, estimular nas escolas e tal, o trabalho com surdos, por exemplo, esporte para Isso foi uma sugestão da primeira-dama. Exatamente, para síndrome de Down, né? Para crianças com autismo. Né? E ela vai trabalhar diretamente em algum programa? Porque a Marcela Temer, o senhor falou até nesse programa de primeira infância, era um programa, ela era embaixadora, era responsável por esse programa, né? Não, eu acho que a primeira-dama, ela pode ser tanto embaixadora dos programas, que ajuda muito, né? Ajuda a divulgar, isso faz toda a diferença, como fez com a Marcela. Né? Mas ela é muito proativa em algumas áreas, né? Essa área da comunidade surda, essa área Agora nós fizemos uma reunião que ela chamou com a ministra Damares e comigo para discutir as doenças raras, né? Que deixam as pessoas realmente numa situação, precisam de tratamentos caríssimos, tem uma quantidade enorme de gente precisando disso, que ficam com deficiência, que morrem muito cedo. Então, ela tem uma proatividade nisso e eu imagino que ela vai ter uma estrutura mínima, ela não é funcionária, né? Claro. Mas ela, como voluntária, vai ter uma estrutura mínima do governo, que a gente está discutindo onde é que pode ser isso, né? Se pode ser lá no Ministério, se pode ser
direto na presidência da República, e onde ela vai poder ajudar muito, ela vai poder... Ministro, voltando àquela parte do combate à fraude, porque eu acho que isso é importante, esse pente fino foi uma marca do governo Temer, né, no Bolsa Família. O senhor falou que agora tem 13,8 milhões de famílias, uma fila de espera de 2 milhões. Quantos beneficiários que esse programa de combate à fraude conseguiu identificar e retirar do Bolsa Família? Nesses últimos 2 anos, que pega esse período do presidente Michel Temer, foram 7 milhões e 600 mil famílias que saíram do programa. E entraram 6 milhões e 700 Mas elas mil. saíram porque elas não precisavam mais do programa? Uma parte menor porque não precisava, mas metade, pelo menos, foram pessoas que foram detectadas que não precisavam e estavam recebendo. Ou seja, que tinham uma renda maior? Tinham uma renda maior, tinham propriedades, tinham bens, né? E realmente, o Bolsa Família é a fronteira da miséria. É aquela linha em que a pobreza, chega à pobreza extrema, onde a pessoa não consegue pagar, recompor as calorias que ela consome com a alimentação, né, que ela precisa consumir com a alimentação todo dia. Então, o Bolsa Família, na verdade, é um programa para ajudar a família até a comer, né? Então, ele é um mínimo ali de que a pessoa precisa para se manter, né? Não tem cabimento uma pessoa que tem muitas propriedades, que aluga, que está recebendo Bolsa Família. Não tem cabimento um negócio desse. Qual será a tônica do Bolsa Família no governo Bolsonaro? Qual será a mudança? Porque é um programa muito identificado, foi o programa vitrine dos governos petistas, né? E no governo Bolsonaro? Ele vai ser um programa de inclusão produtiva, né? Na verdade, vai ser um programa para pegar a população mais vulnerável, que tem menos oportunidade de emprego, de renda, de tudo, e oferecê-la de maneira focalizada, lhe dar um tratamento especial. Por exemplo, nós estamos aí com 4 bilhões por ano de microcréditos que o Banco Central pode nos dar, está nos dando, né? Começou lá com o presidente Ilan e com o Roberto Campos, agora o atual presidente do Banco Central, vai continuar e vai ser incrementado, inclusive, né? O que é esse programa? Ele pega aquele dinheiro que fica no depósito compulsório dos bancos, fica parado lá, transforma tudo em microcrédito para a Bolsa Família, para o pessoal do Cadastro Único, da Bolsa Família. Então, isso já se foi colocado nos últimos ano e meio, 4 bilhões e 400 milhões de reais em microcrédito para o Bolsa Família. E a porta de saída que o senhor mencionou aqui, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, também já mencionou em outras ocasiões, o próprio presidente Bolsonaro, qual será a porta de saída criada ou estimulada pelo governo? À medida que a renda das pessoas melhorar, vai ser a porta de saída. Mas o que é? Haverá programas, investimento em programas de capacitação profissional? Esse programa de inclusão produtiva é um programa que vai levar para a porta de saída. Quando você fala em microcrédito, para um pequeno negócio, um pequeno negócio próprio. E com emprego e renda. Eu, por exemplo, o último ato que eu tive como ministro na gestão anterior foi inaugurar uma escola dentro da Rocinha, um hotel-escola dentro da Rocinha, para os jovens da Rocinha, que ganham Bolsa Família. Então, eles entravam o SENAC, o Sistema S ajudou, o SENAC dava um curso e eles já saíam com a vaga garantida pela Rede Hoteleira do Rio. Nós temos que ter um grande acordo, um grande pacto com os empresários. Os empresários têm que ajudar a dar emprego, quer dizer, não precisa dar todos os empregos, mas pelo menos 10% dos empregos que uma empresa tem, ela deve deixar disponível em cada município para o público do Bolsa Família. Então, nós vamos capacitar os meninos para eles desempenhar bem nesse emprego, os jovens do Bolsa Família. Então, nós estamos com um programa de capacitação, vamos usar aí Sistema S, vamos usar recursos que a gente tenha especificamente para isso, e vamos fazer com que esses jovens, eles sejam a porta de saída da sua família, né, do Bolsa Família. Agora, tudo isso vai funcionar bem se a economia for bem. Claro. Né? Nós dependemos um pouco do Paulo Guedes. Eu brincava com o ministro Meirelles. Está todo mundo dependendo dessa reforma da Previdência do Paulo Guedes. O Paulo Guedes é o nosso ministro da área social também, porque ele tem um papel importante nesse processo. No 13º, em falar em Paulo Guedes, o senhor já conversou com ele, tem ali uma previsão de onde sairão esses recursos? Foi uma promessa de campanha do presidente Bolsonaro? É uma promessa do presidente e sendo uma promessa do presidente, compromisso, é uma prioridade nossa, uma prioridade nossa. Eu já conversei com o ministro Paulo Guedes, ele já determinou que vai encontrar uma saída. Nós temos uma reunião agora, no início do mês que vem, com a equipe econômica, já para medir algumas arrecadação, como é que está, para ter um recurso extra garantido para isso, né? A gente vai
E também o que a gente puder realmente deixar dentro do Bolsa Família quem realmente precisa, né? Quer dizer, continuar o pente fino, né? Eu acho que nós conseguimos, juntando as duas coisas, tanto o Ministério da Economia nos dando um recurso a mais no orçamento e a gente mantendo o pente fino, nós vamos eu não tenho dúvida nenhuma que a gente consegue dar o Essa fraude é calculada em qual porcentagem do universo de benefícios totais? Pois é, eu te diria assim, em 15 milhões que haviam, mais 2 milhões sem poder entrar, que não tinha entrado, mas em 15 milhões de famílias que havia, porque o Bolsa Família ele é dinâmico, ele entra e sai gente todo dia no município, né? Então, eu te diria assim que a quinta parte disso podia ser pessoas que não precisavam estar dentro do programa, né? Isso já foi reduzido, então, com esse pente fino. Isso, Como o senhor responde à crítica de que muitas pessoas continuam no Bolsa Família, por exemplo, gente que tem chance de ter um emprego formal com carteira assinada, acaba recusando esse emprego porque quer continuar tendo benefício do Bolsa Família, né? Há uma crítica de que o Bolsa Família causa uma legião de acomodados e dependentes do Estado. Mais do que isso, causa uma legião de pessoas na informalidade, né? Exatamente, porque não aceitam um programa formal. Ele quer trabalhar, mas não quer perder doméstica, mas não quer perder o Bolsa Família. O que nós temos dentro dessa inclusão produtiva, que eu estava te falando, de arrumar emprego, renda, para que eles não precisarem mais do Bolsa Família, nós estamos colocando uma cláusula que dá 2 anos de Bolsa Família para quem tiver emprego formal. É uma fase de transição. Exato, criar uma fase, porque as pessoas têm medo de perder o Bolsa Família e logo depois perder o emprego e ficar sem nada, né? O que não é a verdade, porque ela pode voltar para o Bolsa Família. Sim. Mas o que nós vamos fazer é ficar com um controle, assim, entrou, tem emprego, está tendo uma renda melhor, está tendo uma qualidade de vida melhor para a família, vai continuar recebendo, não tem que ter medo de perder o Bolsa Família, vai continuar recebendo o Bolsa Família e vai chegar um determinado momento em que ele mesmo vai sentir que não é necessário ele ficar. Porque o Bolsa Família, as pessoas acham que é um valor muito alto. É isso que eu ia falar, é relativamente barato. A média do Brasil por família é R$200 por mês. E o programa custa por ano o quê? Cerca de 25 bilhões? O programa está perto de 30 bilhões, né? Com o 13º vai ser talvez um pouco mais do que isso. É um programa barato se a gente colocar, por exemplo, comparar com as renúncias fiscais que o governo faz, o Bolsa Empresário, como eles chamam. Não, é muito menos. Muito mais barato, né? Sabe que tem um programa que ninguém fala, que é social, que é muito maior que o Bolsa Família, é o BPC, Benefício de Prestação Continuada, que é para as pessoas muito pobres que têm deficiência física, deficiência mental, ou idosos que não têm nem aposentadoria aos 65 anos de idade, né? Então, eles passam a ganhar um salário mínimo. Esse programa é o dobro do Bolsa Família em valores, né? É 60 bilhões por ano, né? E é um programa que também nós temos que fazer um certo controle dele, entendeu? Porque a primeira passada que nós vimos tinha 17 mil mortos recebendo o BPC, né? Então, nós temos que ter aí um controle maior disso. Mas, bem controlado, esses programas são necessários, são importantes, né? E eles contribuem com essa transferência de renda que mantém o brasileiro, a miséria fica distante. É pouca gente que vive na miséria no Brasil. Uma vida minimamente digna, né? As pessoas têm que ter isso. Ministro, vou pedir licença um minutinho, nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já, não sai daí. Olá, o A Notícia está de volta com o ministro da Cidadania, Osmar Terra. Ministro, vamos falar um pouquinho sobre Lei Rouanet, porque além de desenvolvimento social, o senhor também ficou com as pastas de cultura e esporte, estão todas agora condensadas no mesmo Ministério da Cidadania. Há uma certa demonização da Lei Rouanet, já vem acontecendo há um tempo, esse conflito foi acirrado durante a campanha e o presidente Bolsonaro contribuiu em certa medida para isso, com algumas declarações que ele deu. Ele disse, por exemplo, que os milhões de dinheiro público financiando famosos sob falso argumento de incentivo cultural iriam acabar. E logo que ele foi eleito, ele disse que haverá um rígido controle das concessões e que há desperdício de recursos. Só que a Lei Rouanet, aí eu pergunto ao senhor, é o principal instrumento de financiamento cultural do país. Um recente estudo da Fundação Getúlio Vargas mostra que para cada R$1 em renúncia fiscal, a economia consegue gerar R$1,59, ou seja, está no campo positivo, está no azul. Qual é a sua opinião sobre a Lei Rouanet? Como o senhor enxerga esse mecanismo? Eu acho que o presidente Bolsonaro tem razão e ele não é contra a existência da Lei Rouanet. Ele apenas diz que a Lei Rouanet não pode ser
ter uma finalidade outra que não seja ampliar, democratizar o acesso à arte, à cultura no país. E ela não tem ela tido. não tem cumprido isso, né? Ela está vinculada, ela tem um peso grande nas concessões para os artistas mais famosos, que realmente não precisariam, um grande número, a maior parte deles não precisaria da lei, né? Tem o seu público cativo, arrecada muito bem cada espetáculo que faz. Porque, na verdade, quem pede é a empresa, né? Exato. Ela que apresenta os projetos. A tendência projetos da empresa é essa. e busca patrocínio. Ela patrocinar alguém mais conhecido porque ela fica natural. mais divulgada, né? Mas eu acredito que nós estamos criando uma série de instruções normativas, vamos fazer uma nova instrução normativa da lei, que nós vamos procurar privilegiar. Primeiro, cada concessão da lei vai ter que ter uma contrapartida social, né? Vai ter que ter um trabalho extra do artista ou da instituição beneficiada voltada para a área social, para a população mais vulnerável. Segundo, nós vamos aumentar a proporção de pessoas que têm gratuidade nos espetáculos. Não pode a Lei Rouanet patrocinar, porque a Lei Rouanet ela não é um dinheiro das empresas, ela é um dinheiro público. É um dinheiro que a empresa teria que pagar ao governo. Impostos, né? E ela está colocando numa atividade que ela escolhe, né? Então, o público vai ter que ser um público maior que tem gratuidade. E quem vai verificar quem é esse público é a assistência social, as prefeituras que vão definir Mas esse maior público. Quanto? 20%, 30%? Hoje é 10%. Né? Exato. E aí, acho que deve chegar, dependendo da proporção que vai ser o patrocínio da lei, do total do custo, né, do espetáculo, ela pode chegar até 40% do público ser público gratuito, né? Então, nós estamos colocando isso, né? Nós estamos finalizando ainda. Eu estou te adiantando algumas coisas aqui, mas não está ainda finalizado. Mas é isso que nós estamos pensando. E as estatais, que são grandes patrocinadoras da Lei Rouanet, eu estou conversando com um por um dos presidentes estatais e acertando com eles que os projetos culturais vão ser discutidos com a gente e que eles devem ser para o conjunto do país. Está muito concentrada a Lei Rouanet, 80%, mais de 80% é Rio-São Paulo, né? Então, se vocês querem descentralizar... Nós queremos usar os recursos, inclusive, e principalmente das estatais, né, que elas usam para a Lei Rouanet, para divulgar os novos talentos que tem no interior de Pernambuco, que tem no interior do Paraná, do Rio Grande do Sul, da Amazônia, projetos culturais nessas áreas serem estimulados, serem Mas isso interessa a essas empresas? Tem público? Mas as empresas estatais, elas não estão disputando mercado com ninguém, né? Praticamente elas não estão disputando mercado com ninguém. Mas elas investem na imagem, né? Acaba sendo um marketing mas a imagem delas positivo. Voltadas para o público, para democratizar a cultura, ela tem muito mais impacto do que ela ficar patrocinando um artista famoso, né? É a minha opinião, né? Então, eu acho que nós temos que trazer o conjunto da arte que tem no Brasil, a cultura riquíssima que o Brasil tem, ela tem que ter maior divulgação, ela tem que ter mais patrocínio, mais incentivo do que ela tem hoje. E é isso que o presidente Bolsonaro fala, né? Quando ele está preocupado com a questão da Lei Rouanet, ela tem uma prestação de contas bem feita, né? Nós estamos botando todo mundo que não conseguiu prestar contas, nós estamos botando na justiça, não estamos reconhecendo, né? Então, nós estamos começando a fazer um outro viés, quer dizer, não pode ser uma coisa sem controle e não pode ser uma coisa concentrada só Rio-São Paulo e não pode ser uma ação voltada só para grandes artistas. Tem que ter o benefício geral. E o teto da concessão dos benefícios, vocês vão diminuir também? Porque circulou essa notícia, esse rumor de bastidor na mídia também. Não, vai ser mantido mesmo, mesma proporção. O que nós queremos para que esse recurso vai ser usado, entendeu? De que maneira que ele vai ser usado. É isso que nós estamos discutindo. Principalmente descentralizar e colocar uma parte importante, até 40% de ingressos gratuitos. Democratizar o acesso à arte, o acesso à cultura, né? Que essa população mais vulnerável praticamente não tem, e quando tem são coisas muito pontuais, né? E nós estamos querendo que também os artistas que estão lá no interior, que não são conhecidos,
e que têm um enorme potencial, que eles sejam estimulados pela Lei Rouanet também. A Lei Rouanet vai ficar, de alguma forma, refém desse debate ideológico, da qual ela tem sido refém durante esses últimos meses? Porque, por exemplo, o presidente Bolsonaro diz que muitos artistas que são apoiadores do PT são pagos, são financiados pela Lei Rouanet. Aí há um temor de uma parte da classe artística que foi crítica à eleição do Bolsonaro, que agora seja, de alguma forma, retaliada pela Lei Rouanet, por não ter acesso a esse recurso. Quem exerce a sua arte com qualidade, com competência, não tem que temer isso, né? Vai ter. Porque a classe artística é notadamente politizada, né? Muitos deles participam. Mas esse é um problema deles, né? O que nós estamos criando critérios. Não, mas esse não será um dos critérios. Que não são políticos. O próprio presidente não orientou para criar um critério político, né? É um critério de política social. Então, né? Chico Buarque, por exemplo, pode continuar tendo um show, se fizer parte de um projeto cultural de uma empresa. O que não deve acontecer é um espetáculo artístico estar com o dinheiro garantido pela Lei Rouanet e não estar preocupado com o público. Ele tem que se preocupar com o público, com a qualidade, encantar as pessoas, né? A arte tem que ser um encantamento, né? E eu acho que isso é que se o Chico Buarque fizer isso, tudo bem. O que eu acho isso a gente sabe que ele faz, né? E? Isso a gente sabe que ele faz, né? Difícil não ser fã do Chico. Ministro, eu queria ouvir o senhor sobre dois temas rapidamente antes da gente terminar a nossa entrevista. A gente tem mais 5 minutinhos antes do Pinga Fogo. Primeiro, drogas, né? Porque o seu ministério agora também dividirá as funções da Secretaria Nacional de Política sobre Drogas com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, do juiz Sérgio Moro. Eu queria ouvir o senhor, principalmente por causa da sua especialização. O senhor é médico, tem especialização em neurociência. Eu imagino que isso influencie a maneira como o senhor vê o tema. Né? Quais são as prioridades? Olha, as prioridades, eu posso dizer assim, eu acho que a questão das drogas é o maior problema de saúde pública que nós temos. Né? Ele está atrás da mortalidade altíssima que nós temos hoje no Brasil, principalmente da nossa juventude. Né? A maior causa de morte da juventude é a violência, e atrás da violência, boa parte da violência está a droga. Não existe nenhum exemplo no mundo que liberando droga melhora. Não existe. A humanidade tem uma caminhada de milhares de anos usando drogas. Mas isso está acontecendo em vários países, né? Ou até em estados americanos, por exemplo. Está acontecendo com um resultado muito ruim, né? O Uruguai está batendo recorde de homicídios depois que liberou a maconha. E nos estados americanos, vários que vêm liberando o consumo para consumo individual? Aumenta acidentes de automóvel, aumenta homicídios, aumenta estupros, aumenta... Porque as pessoas ficam mais pessoas com transtorno mental. A droga causa um transtorno mental. É passageiro no começo, depois ele se torna permanente. Quem tem dependência química não tem cura. Isso que as pessoas não sabem. A maioria das pessoas acha que é usar um pouquinho aqui, é só recreativo e depois pode parar. Uma parte da população é mais vulnerável. E essa parte da população mais vulnerável, que é mais de 25% da população, ela não consegue mais parar depois que ela começa. Né? E o cérebro se modifica. E é uma mudança definitiva, ela vai carregar aquilo para o resto da vida. Tanto é que uma pessoa, às vezes, pode ficar em abstinência 1 ano, 2 anos, daqui a pouco ela recai, ninguém sabe por quê. E mesmo de drogas mais leves, como maconha. A maconha não é droga leve, esse é outro mito. É uma visão equivocada. Um dos maiores psiquiatras que nós temos, que é o Valentim Gentil Filho, ele diz isso, se ele pudesse proibir uma única droga, ele proibia a maconha, porque é a que causa mais danos no cérebro a médio e a longo prazo. Ela tem mais receptores cerebrais, os canabinoides, e causa danos definitivos. Essa história que maconha é remédio, que pode usar maconha que não tem problema, isso é uma falácia. Isso está se vendendo para os jovens, inclusive, uma informação errada, uma informação que pode destruir a vida deles e que eles acham que, mas eu li na Super Interessante que é bom fumar maconha, entendeu? Mas algumas terapias usam, que é bom né? Fumar maconha. E não é. Eu me baseio em evidência científica, eu sou médico. Eu só dou um remédio para uma pessoa, ele tem que estar baseado em estudos mostrando que ele tem um determinado efeito. Então, essa discussão no Supremo, porque isso será debatido no Supremo, né? Sobre a liberação para consumo pessoal, e 3 dos ministros já votaram a favor. Eu acho que isso não é, na minha opinião, não é assunto para o Supremo. Isso é um assunto para o Congresso Nacional. Não pode uma coisa, que o Congresso Nacional tem uma posição majoritariamente contra, que a sociedade brasileira, 80%, tem uma posição majoritariamente contra, que a ciência mostra que causam dano grave, e os juízes do Supremo forem na direção contrária. Eu acho que não tem cabimento, inclusive, esse conflito.
Eu acho que isso é um assunto que tem que ser deixado para o Congresso Nacional decidir. E vai se decidir com um monte de audiência. Eu participei de comissão de política sobre drogas, fizemos mais de 100 audiências públicas, trouxemos pesquisadores do mundo todo, pegamos exemplo dos países todos, visitamos países, mais de 20 países foram visitados, e nos aprofundamos muito no tema, né? Então, eu posso te dizer isso com propriedade. Eu acho que esse assunto, ele infelicita e influencia tanto as famílias brasileiras que não pode ser um assunto ideológico, por uma visão filosófica dos ministros. Tem que ser uma decisão da maioria do povo brasileiro, do sentimento da maioria do povo brasileiro, e quem representa esse povo pelo voto. Ministro, vamos para o nosso pinga-fogo. Já está terminando o tempo da nossa entrevista. Eu falo uma palavrinha e o senhor responde com uma palavra ou uma frase curta. Escola sem partido. Eu acho que a escola não pode ser ideologizada. Eu acho que as universidades estão formando professores cada vez mais com uma visão ideológica do mundo que eles acabam passando para as crianças. Eu acho que se o meu filho está na escola e ele pensa como eu ou pensa diferente, ele não pode ser discriminado. As provas são feitas muitas vezes de maneira a beneficiar quem pensa ideologicamente, quem pensa o contrário. Então, eu sou a favor da escola sem partido. Não há risco de só trocar o sinal ideológico? A escola sem partido é sem partido mesmo, né? Essa é a pergunta. Eu acho que a escola deve ter a isenção necessária para que as crianças sigam, aprendam, tenham a informação sem conteúdo ideológico, né? Hoje a ideologia está de tal maneira, distorce a realidade de tal maneira que tem gente que acredita que o presidente Lula, por exemplo, é preso político, né? Que o ministro Moro é agente da CIA. É uma historinha que se vende, né? É uma historinha infantil, inclusive, sem base na realidade, mas que se vende para a sociedade, que se vende para as crianças. Eu acho que isso é que não pode continuar, entendeu? Eu acho que a escola não deve ter, o professor não pode querer passar as suas convicções para as crianças quando elas não estão ali para ouvir isso, elas estão para aprender matemática, estão para aprender português, estão para aprender... Não pode ser distorcido esse processo. Porte de armas. Eu acho que se proibir armas fosse uma coisa boa, o Brasil não era o recordista mundial de homicídios, né? Então, o Brasil está precisando se rever isso aí. Não é sair todo mundo dando tiro, mas os países que têm armas liberadas têm uma mortalidade muito menor, têm uma violência muito menor que a do Brasil. Nós temos que reavaliar isso. Bolsa Família? Bolsa Família é necessária, é importante, mas que tem que avançar, não pode ficar só sendo um programa de transferência de renda. Não é só dar o peixe, tem que ensinar a pescar e ajudar as pessoas a progredir na vida. Sérgio Moro? É uma grande referência moral e ética, e eu, particularmente, tenho muito orgulho de estar no Ministério com ele. Rodrigo Maia? É um presidente que conseguiu dar um equilíbrio para a Câmara dos Deputados, e eu espero que ele continue dando esse equilíbrio. Davi Alcolumbre? Eu não conheço o Davi Alcolumbre, né? Eu só vi o processo eleitoral, eu não tenho mais informações sobre ele, mas eu espero que ele cumpra o que ele falou. Renan Calheiros? Renan Calheiros é um político que veio toda a escola política passada, né? Que tem uma importância, tanto é que foi reeleito, apesar de a maioria dos políticos, dos senadores foram derrotados, poucos foram reeleitos, né? Mas eu acho que agora foi feita a sinalização de mudança. Lula? O Lula é uma pessoa que vendeu para a sociedade brasileira uma ilusão de que ele iria fazer um governo ético, moralmente correto, né? E que, de alguma forma, ele destruiu isso, destruiu os mitos. Inclusive, a esquerda deve estar muito frustrada, porque a esquerda brasileira é responsável pelo estado que o Brasil está vivendo hoje, pela violência. Eles tiveram 14 anos, 13 anos para governar. E os problemas só se agravaram, inclusive a inflação se agravou, a depressão econômica, tudo se agravou, né? E com a ilusão de que nós tínhamos um presidente muito ético. O exemplo vem de cima, né? E foi no governo do Lula que a corrupção se tornou sistêmica no país, né? Então, eu acho que é uma página virada. Ele tem que cumprir a pena dele, ele não é preso político, né? E tem que cumprir a pena dele e tem que servir de exemplo para o Brasil, que quem não tiver os cuidados necessários com a questão ética vai para o mesmo caminho. E Bolsonaro?
Bolsonaro, eu acho que é uma esperança de mudança. Muita gente achava o Bolsonaro radical. Eu não votei no Bolsonaro no primeiro turno, eu fiz campanha para o Meirelles, que era o candidato do meu partido, né? Mas no segundo turno eu fiz com convicção campanha para o Bolsonaro, porque eu não queria que voltasse tudo o que estava sendo, de alguma maneira, derrotado no país, né? Que eu também, eu convivi, ajudei a fazer o impeachment, eu lutei pelo impeachment da Dilma, eu cumpri a minha parte como congressista, porque eu acho que esse mundo tem que mudar. A política é para mudar o mundo, não é para beneficiar o bolso de uma meia dúzia, né? E eu acho que isso o Bolsonaro representa. Pode dizer o que quiser dele, mas só o discurso dele e a orientação que ele nos dá como ministro já mostra que é um presidente corajoso, é um presidente honesto, íntegro e que pode mudar esse país. Ministro, muito obrigada pela sua entrevista. Boa sorte, bom trabalho para o senhor nesses próximos 4 anos. Muito obrigado. Obrigada a você também pela companhia, pela audiência até essa hora. Terça-feira que vem a gente volta a se encontrar com um novo entrevistado. Até lá, boa noite. Tchau, tchau.